Real Madrid, Manchester United e Chelsea, 3 clubes importantes do futebol mundial, trocaram de treinador recentemente. Temos hoje mais mudanças no futebol europeu. Por que isso está acontecendo? Porque hoje é mais difícil ter uma estabilidade também no futebol europeu para os treinadores, né? E a gente falava muito isso, né? Lá eles não trocam e tal, agora estão trocando. Vamos debater esse tema. Bruno, a impaciência chegou também na Europa. É só impaciência ou realmente os treinadores eles não estão conseguindo dar conta do alto grau de exigência que nós temos no futebol atualmente? Acho que tem um pouco dos dois. Acho que hoje é um mundo no geral, até saindo do futebol, mas saindo um pouquinho, né? Mas focando no futebol, mas o mundo no geral acho que hoje é um mundo mais ansioso, mais impaciente, no geral, em todos os assuntos, e no futebol também é assim, né? As pessoas querem tudo muito rápido, tudo tem que ser espetacular, tudo tem que ser fantástico, tudo tem que ser maravilhoso, e as coisas não são bem assim, as coisas têm o seu tempo. E temos uma mudança também nos treinadores, né? Se a gente reparar, os 3 que saíram recentemente de Real Madrid, Chelsea e Manchester United, são jovens treinadores, né? Que ainda não têm um nome, um peso como treinadores, né? Se a gente olhar o Xabi Alonso no Real Madrid, é o segundo trabalho dele como técnico de uma equipe profissional. E o primeiro trabalho ele foi muito bem no Bayer Leverkusen. Um cara que conseguiu ganhar um campeonato alemão do Bayern de Munique, que hoje é uma missão muito difícil. E foi campeão invicto. Foi uma temporada que ele ganha o campeonato alemão invicto, ganha a Copa da Alemanha, e obviamente invicto, ali é jogo único, se ele perde um jogo ele está fora. E ele chega à final da Liga Europa e perde para a Atalanta. Ele perde um jogo na temporada. A segunda temporada não é do mesmo nível, também perdeu jogadores, mas foi vice-campeão alemão, normal. E aí chega ao Real Madrid na sua 3ª temporada como técnico profissional. Antes ele trabalhou na base da Real Sociedad. E chega num clube em que tem grandes estrelas, que todo mundo está falando isso agora na saída dele, é um clube que às vezes talvez seja mais importante você ser um gestor de pessoas do que um cara que vai trazer uma mudança, uma ideia tática muito diferente, né? E o Xabi Alonso me parece que teve problemas, é um técnico que foi jogador do clube, mas como técnico ainda não tem esse peso e acabou caindo. Mas se olhar no Real Madrid no último século, nesse século XXI, os únicos que conseguiram ficar bastante tempo ali foram Mourinho, Ancelotti e Zidane. Tem tamanho, né? Tem estofo para isso. Esse é o ponto. Embora o Zidane não fosse um técnico consagrado, mas é o Zidane e ele parece mais um gestor de grupo do que propriamente um revolucionário, tá? Ele tinha mudanças assim, mais aquele cara que conseguia fazer mudanças mais simples e ajeitar, né, o time e trabalhar bem no dia a dia. O Ancelotti também, o que todo mundo diz, também é um cara que no dia a dia trabalha muito bem. Então o Real Madrid parece que tem esse perfil. No Chelsea, o técnico era o Enzo Maresca, um jovem também. Ele foi auxiliar do Guardiola no Manchester City, depois foi campeão da 2ª divisão inglesa no Leicester e chegou ao Chelsea. Ficou uma temporada inteira, ele cai na 2ª temporada dele e ganha uma Conference League, ok, uma 3ª competição, mas classifica o Chelsea para Champions, faz um campeonato e ganhou o Mundial de Clubes. Então ele vinha bem. E ali me parece que foi mais um atrito dele com os donos do clube e também com o departamento médico. Teve algumas questões ali que nas entrevistas ele espetava e parece que isso não agradou. Mas de qualquer forma, se ele tem um peso, se ele é um cara mais, né, um Mourinho, se ele é um Klopp, se ele é um Guardiola, há uma tolerância maior, que não há com o cara que não tem essa pegada. Sem dúvida. E também, isso foi divulgado na época da saída dele, ele comunicou que estaria conversando com o Manchester City para eventualmente substituir Guardiola e por contrato ele era obrigado a comunicar isso também não agradou, enfim, teve alguns problemas. E o Manchester United era o Rubem Amorim, um treinador que foi campeão português com o Sporting, bicampeão. O Sporting não era campeão português há 20 anos, ele conquista 2 títulos portugueses com o Sporting e tem grandes momentos na Champions, chegou a ganhar de 4 no Manchester City numa Champions. E também no Manchester United cai no meio da sua 2ª temporada. O Manchester United que desde que o Ferguson saiu, que era um cara muito grande no clube, se tornou um demolidor de treinadores também. Antes do Amorim tinha o Erik ten Hagen, que foi um técnico que levou a Ajax a uma semifinal de Champions. Então todos eles, a gente vê que tem um feito relevante por clubes menores e chegaram a esses grandes clubes, mas não tem esse peso, esse tamanho e na primeira crise, nos momentos mais complicados, acabaram caindo. Mas se a gente olhar no mundo hoje, o Bayern de Munique é dirigido e está muito bem, talvez seja o time de melhor futebol na temporada, pelo Vincent Kompany, um jovem também. Dirigiu o Burnley, subiu com o Burnley na Inglaterra e depois caiu
e agora está no Bayern, e muito bem. O Arsenal, líder do campeonato inglês, é o Arteta. O primeiro trabalho do Arteta como treinador era auxiliar do Guardiola no Manchester City. Também é o novo. O Liverpool, sai o Klopp, substitui pelo Arne Slot, que é um holandês, foi campeão com o Feyenoord, foi campeão com o Liverpool na sua primeira temporada, a segunda já está mais difícil para ele. Então a gente vê que tem uma mudança aí, né? Temos treinadores jovens chegando a grandes clubes e que ainda não tem esse peso aí de aguentar uma crise para se manter forte no cargo. Mas isso que você citou, eles deram um resultado rápido. Eles não têm um prazo de carência, não dá. Então eles têm que chegar ganhando, chegar chegando, e aí é mais complicado. Ou seja, a impaciência que a gente cobrava no futebol brasileiro chegou por lá. E aqui no Brasil essa renovação é mais complicada porque eles trazem, às vezes até jovens treinadores da Europa, sem peso, grande peso, mais assim, né, com mais pegada, talvez tenha sido o Leonardo Jardim, que também não fez nada de extraordinário, mas no mais são treinadores comuns, né, e aqui eles acabam conseguindo resultados, e aí você tem muita dificuldade para repor os treinadores brasileiros. Mas aqui a gente teve um momento de oportunidade para jovens, depois da Copa de 2014, né? A gente teve um momento que rapidamente chegaram a clubes grandes, o Zé Ricardo no Flamengo, depois dirigiu outros times do Rio, o Jair Ventura no Botafogo, o Roger Machado teve oportunidade no Grêmio, Carille no Corinthians foi campeão, o Eduardo Batista surgiu aí nesse momento, até o Diniz surge ali naquele momento com o Audax, começa a ganhar espaço. Só que sempre é tudo muito rápido, né? Não dá resultado, tira e tenta outra coisa. Aí teve um momento que o Felipão ganhou com o Palmeiras, aí os veteranos que depois da Copa de 14 eram os vilões, tiveram por um tempo mais curto, um espaço, né? O Abel Braga foi o primeiro técnico da era Landim no Flamengo. Enfim, o Levir Coupe volta para o Atlético Mineiro, tem uma mudança. E depois, quando o Jorge Jesus ganha no Flamengo, aí começam os estrangeiros, né? Vem o Abel no Palmeiras, também ganha, e os estrangeiros ganham espaço, né? Mas é todo mundo buscando uma solução mágica, não, agora é o jovem, agora é o estrangeiro, agora o veterano ainda é importante, enfim, todo mundo busca uma solução mágica, mas ainda assim na Premier League, até a 20ª rodada, que foi quando caiu o Rubem Amorim, acho que o Rubem Amorim cai depois do Maresca, enfim, caíram os dois ali mais ou menos próximos da 20ª rodada, eram 6 demissões na Premier League, 2 do Nottingham Forest, inclusive, né? 2 do mesmo clube. E aí fizeram, a Premier League tá igual ao Brasileirão, mas aí você compara com o Brasileiro de 25, na 20ª rodada tinham caído 12, o dobro, né? Então ainda eles estão trocando mais do que trocavam, mas ainda assim na 20ª rodada deles eram 6, isso chamou a atenção, mas aqui na nossa 20ª eram 12, né? Então ainda aqui se troca muito mais. Líderes desse. Sim, ainda troca muito mais. Não queiram comparar. Bom, o que você acha disso, hein? Essa impaciência faz parte do mundo moderno, não vai mudar, é um método errado de fazer as coisas, tem que dar tempo ao tempo. O que você pensa disso? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse material, mas deixe a sua opinião, é muito importante. Mande temas também para que a gente possa colocar aqui nesse bate-papo, certo, Bruno? Sim, no Futebol Entre os Grandes a gente tem conteúdo de futebol aqui toda semana, também durante a semana, e você pode compartilhar, divulgar e sugerir temas, participar aqui do nosso canal. É isso aí.